Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Júlio Caldeira e esse é meu podcast. A ideia central do podcast é chamar pessoas relacionadas à área de esporte eletrônico e conhecer melhor essa pessoa, entender melhor sua história e também, quem sabe, inspirar novas pessoas aí a entrar nesse cenário. E hoje eu estou com um convidado especial aqui, ele que é redator e repórter do portal de notícia Versus, Jairo Foxer Jr. E aí, Jairo? E aí, meu querido, beleza? Obrigado aí pelo convite. Imagina. Jairo, como que foi o seu começo aí no esporte eletrônico? Quando que você começou? Por onde você já passou? Como que é? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Beleza, vamos lá. Eu já acompanho o esporte desde antes de receber essa nomenclatura, época de MBR e tal, 2005, 2006. Mas eu só fui começar a trabalhar mesmo em 2015. Comecei um projeto com G5, que era professor da Games Academy. Em uns 3 meses assim, de projeto, ele já me chamou para Games Academy. Eu comecei a escrever lá, só sobre CS. Fiquei lá cerca de 1 ano, uns 10 meses, mais ou menos isso. Até que a Gamer Hall da UOL me chamou e eu comecei a escrever para XLG UOL. No caso, eu era da equipe da Gamer Hall e escrevia para XLG UOL. Fiquei na XLG UOL uns 2 anos por lá. Nesse meio tempo, pela própria Gamer Hall, também escrevi para o Yahoo, UOL Jogos e outros sites. Mas a XLG UOL foi o que eu mais fiquei ativo, tipo, disparado. E em 2018, o projeto da XLG se encerrou e o Versus acabou me chamando nessa época. Eu recebi para parte de outros sites também, bastante site. O do Versus foi o que mais me agradou, não só pela proposta, mas pela equipe, estrutura também. E eu tô aí no Versus até hoje. Cara, então você começou aí no escrevendo pro CS. Isso, cara. Como eu falei, eu comecei assistindo CS desde o começo. Meu Sempre amor, foi fissurado no CS. minha paixão foi sempre o CS e acabou que eu comecei escrevendo sobre o próprio CS mesmo. E você já pensou em se tornar algum jogador profissional de CS? Já passou isso na sua cabeça? Já tinha esse sonho ou não? Você sempre quis trabalhar na parte de bastidor? Então, cara, acho que passa um pouquinho pela cabeça de todo mundo que joga, né? Dá aquela vontade de competir e tal. Eu gosto muito de competir até hoje, eu gosto de competir, às vezes alguns campeonatinhos de brincadeira e tal, na LAN, etc. Gosto demais, não só CS, mas qualquer coisa que envolva competição, eu me divirto competindo. Chegou uma época que eu cheguei a jogar com o time, a gente ia ter um patrocíniozinho e tal, mas o que eu percebi nessa época é que o mais difícil de tudo era você achar, tipo, outras 4 pessoas com a mesma mentalidade que a sua, sabe? Mesma vontade de Isso é seguir complicado. nisso, de abdicar das coisas e tal. Então, teve essa épocazinha assim e tal. Eu não sou nenhum expert no jogo, no caso, jogando, mas level 19 na GC, global, é um começo já. Mas teve essa vontadezinha assim, mas nessa época a galera tava existindo, eu acabei me encontrando no jornalismo e me apaixonei e vi que era o melhor para seguir mesmo. E viu que dava pra conciliar o jornalismo com o esporte eletrônico. Exatamente. Eu já me apaixonei pelo. Primeiro me apaixonei pelo esporte eletrônico e depois pelo jornalismo. Foi até engraçado, né? Porque normalmente a galera faz a faculdade antes, depois vê que tá pra ir pra esporte, me foi ao contrário. Eu sabia que eu queria trabalhar com esporte e depois eu fui descobrir que jornalismo era uma outra paixão. Entendi. Esse primeiro, o jornalismo foi a segunda opção, no caso. Não foi nem uma segunda opção. No caso, eu queria trabalhar com esporte, mas só trabalhar com esporte é algo vago, né? Você pode trabalhar com qualquer coisa dentro do Você tem esporte. que ser especializado numa área, né? O esporte, tipo, é um mercado gigantesco, sabe? Você não é só jogador e coach, por exemplo. Você pode Aham. trabalhar com marketing, publicidade, com jornalismo. Você pode ser Ainda dono de mais uma hoje em dia. organização, sim. Aí uma infinidade aí de possibilidades. É. E você cursou jornalismo quando você entrou na faculdade? Então, na real, eu comecei fazendo publicidade antes de ter a Ah, certeza entendi. que eu queria. E como eu já tava Entendi. meio que, quando eu me apaixonei mesmo, já tava meio que no meio do curso, eu falei, eu acho melhor terminar.
até porque tem a ver, eu também fiz várias matérias de jornalismo dentro da faculdade de publicidade, até porque é comunicação social. Então, eu sou formado em Aham. publicidade hoje em dia, e a ideia é fazer agora uma pós em jornalismo. Ah, você é formado em publicidade. Isso, formado em publicidade. Ah, entendi. E, bom, aí você escrevia sobre CS na Games Academy, fez pra XLG UOL, e sempre como redator, né? E agora que na Versus você tá trabalhando mais como repórter também, ou antes já tinha experiência como repórter? Então, cara, na Games Academy foi full redator, eu não cheguei em Aham, nenhum presencial pela Games Academy. Na entendi. XLG UOL eu fui a alguns, sim, e fiz lá a parte de entrevista e tal, mas fiz muito pouco vídeo, porque não tinha muita oportunidade de fazer em vídeo, sabe? Quando eu fiz em vídeo Entendi. foi chamando amigo, e a pessoa gravando e editando pra mim, e aí eu me virei lá do jeito que dava, até saiu alguns conteúdos legais e tal, mas foi bem pouco. No Versus agora, pô, o Versus tem estúdio, tem edição, o Versus tem tipo, tudo e mais um pouco, sabe? Então é Mas no bem mais Versus fácil. você não grava tanto entrevista em vídeo, né? Você não faz, você não É, produz tanto. sim, em vídeo é menos por quê? Porque o Versus em si fica em São Paulo e eu sou do Rio. Entendi. Então, tem essa dificuldade da distância. Então, quando eu tenho que gravar, eu tenho que ir na. Porque o Versus, na verdade, é um site da Webedia. A Webedia é dona do Versus. Eu sou Ah, contratado entendi. pela Webedia. E, e aí tem a Webedia RJ e tem a Webedia SP. No caso aqui do RJ é bem longe da minha casa. E no caso, o Versus não tá lá, tá em São Paulo. Então, quando eu preciso gravar alguma coisa, eu até vou lá pra Webedia e tal, do Rio, mas é muito difícil. Mas acontece, eu já fui lá, tipo, sei lá, umas 10, 15 vezes fazer vídeo lá. Já fui, por exemplo, para São Paulo também gravar lá. Já fiz campeonato mesmo, já fiz vídeo em campeonato de São Paulo, vídeo em campeonato no Rio. Às vezes, ao invés de eu ir lá pro estúdio, às vezes é dentro do campeonato. Então, eles mandam um produtor e um cinegrafista normalmente me acompanhar e tal. Então, Entendi. assim, comparado a antes, eu fiz já uma pancada de vídeo. Mas é bem pouco ainda, principalmente por causa dessa distância. Entendi. Ah, então, o fator de distância é o que mais prejudica. Você já entrevistou gente pra caramba, né? Tem algum cara que você gostou muito assim de entrevistar? Ou se teve alguma coisa engraçada que aconteceu, alguma coisa curiosa? Você falou, puta, isso aqui é legal, cara. Pô, cara, uma pessoa que é muito diferenciada, que eu admito, que eu sou muito fã, é o Fallen. É impressionante como o cara é diferenciado, como ele sabe tratar todo mundo, sabe tratar a imprensa e tal. Sim, sim. Ele é, sei lá, o cara é quase um robô, porque ele é bom em tudo que ele faz. Cara, É, isso é bizarro mesmo. sim, né? Outro cara também que eu gostei muito de entrevistar foi o KNG. Eu entrevistei ele na época da Immortals ainda. E é engraçado porque ele é um cara que não. Eu não sei hoje em dia como é que ele tá, que eu ainda não cheguei a falar com ele. Depois dessa entrada na MBR e tal. Aham. Mas nessa época ele era um cara que não media muitas palavras, sabe? E isso, cara, isso era muito engraçado, porque, tipo, por exemplo, eu fui perguntar pra ele se no Major, aquele que ele foi vice com a Immortals, que foi uma surpresa pra todo mundo, né? Eu perguntei se ele achou que ele tinha surpreendido os adversários dele por ser um cara que estava chegando ali no cenário internacional há pouco tempo, apesar de já ter jogado no ponto 6 no CSGO, ele estava chegando no cenário internacional há pouco tempo Sim, e tal. sim. Perguntei se ele acha que ele surpreendeu os adversários dele, ele falou que não, porque ele já tinha treinado contra todo mundo, e com essas palavras ele falou, não, porque eu já tinha amassado todo mundo em treino, já tinha espancado todo mundo. Nessa hora eu não aguentei, eu tive que rir. Essa daí que você entrevistou ele foi no Encontro das Lendas, né? Ô, Isso, foi meu primeiro presencial em São Paulo, cara. eu Foi fui quando eu nesse entrevistei evento. ele. O que você falou do Fallen realmente, cara, eu já fui em bastante evento de CS, fui lá na ESL BH, fui no Encontro das Lendas, os dois que teve. E é impressionante o carinho e a atenção que ele tem com todo mundo, cara. E é todo mundo mesmo. Sim, É bizarro. exatamente. É, de outro É nível. bizarro. Acabei de lembrar também que aí eu cheguei a falar com o Pengo, que na época era o melhor jogador do mundo de Rainbow Six Siege. Se eu não me engano, ele é da Finlândia. Se eu tiver errado, me desculpem. Eu sei que ele é europeu. E ele foi um cara, tipo, é estranho, né? Tipo, você falar assim, um cara que era melhor do mundo e tal.
e ele ser tão gente boa, tão solícito e tal. Eu lembro que nesse mesmo dia eu tentei fazer um conteúdo com um jogador brasileiro e não consegui. O cara tava meio de má vontade. E logo depois eu fui falar com o melhor do mundo e o melhor do mundo me atendeu bem, sabe? Tipo, você vê como é que é uma coisa Pra você ver louca, né? como habilidade não tem nada a ver com caráter, né? Às vezes o cara. Exatamente. Você tinha comentado comigo que teve uma entrevista com o Olof que você achou muito da hora também. Não, Get Right, desculpa. Ah, Foi sim. como que foi Essa essa? daí com o Olof, cara, não fui eu que fiz. Eu fiz a pauta, que no caso foi na Blast Pro Series São Paulo, né? No caso, Aham, eu chegaria em São Paulo, acho que à tarde, naquele dia, e a entrevista era mais ou menos no mesmo horário. Então, o que a gente fez? Eu montei a pauta inteira e passei para nossa editora-chefe fazer. Então, entendi. ela foi. Então, tipo, a pauta era minha e a entrevista foi ela que fez. E eu sei que o Get Right é um cara mais emocional e tal, então eu já montei puxando assim para esse lado, mas eu não imaginava que ele iria tanto para esse lado, sabe? Tipo, no meio. Surpreendeu, né? Isso, no meio da entrevista ele começou a falar que ele teve alguns problemas psicológicos e tal, com essa coisa de ser. Ele até usou a palavra, o termo, a maldição de ser o Get Right. E Caramba. foi tipo, a gente não esperava isso. E ela, pô, por ser editora-chefe, já ser experiente, já ser muito boa e tal, ela sentiu o feeling na hora e conseguiu seguir a entrevista por esse lado e tal. E ficou um conteúdo tipo, muito legal. E mostrou um lado que mostra muito pouco, sabe? Tanto no esporte eletrônico quanto no esporte em si. Que era um cara que já foi melhor do mundo, é um cara que todo mundo ama, mas ele não tem a vida perfeita, sabe? Ele teve os problemas dele, ele estava passando por uma fase difícil e tal, e eu achei legal que um pouco da minha pauta e um pouco da nossa editora Bárbara ser boa jornalista, essa dupla casou no Get Right se abrir com a gente, sabe? Puta, é da hora. É, porque às vezes assim, a pessoa. Querendo ou não, é duas vidas diferentes, né? Você tem que. É complicado isso também, você separar o profissional, né? A fama, tudo, com o pessoal. Família Sim. E por eu mais que a pessoa tenha imagino. sucesso, você não sabe o que a pessoa tá passando muitas vezes, né? Teve aí Sim, o caso do vocalista do Linkin Park, né? sim. E o Get Right foi uma transição aí que ele começou de onde não tinha nada e hoje em dia os holofotes são um negócio muito louco, assim. Sim, não é fácil. Acho que nem todo mundo sabe lidar tipo, com fama e cobrança ao mesmo tempo. Ninguém lida igual com isso, sabe? Alguns lidam É, muito bem, outros já se sentem um pouco mais pressionados que outros. Outros se pressionam a si mesmos, sabe? Então acaba. Ele falou isso na entrevista ele mesmo pressionava muito ele a si mesmo. Então isso também atrapalhava ele bastante. sim. Ele sempre quer ser o melhor, né? Isso é uma Sim, sim. característica. Acho que todo jogador de CS tem essa cobrança. E, Uns cara, lidam melhor que outros, né? sim, sim, sem dúvida. E assim, Jairo, só uma curiosidade que eu tenho aqui. Da onde surgiu o Foxer? Por que Foxer? Cara, eu lembro que eu usava só o JJ quando eu era menor, menorzinho mesmo, jogava na Lan House com 8, 9 anos. Aham. E sei lá porque eu sempre gostei de raposa, sempre gostei, achei bonito o animal. Eu até brincava que eu ia ter uma de estimação. Quando eu descobri que não dava pra ter uma raposa de estimação, eu fiquei bem triste. E, e aí, um belo dia, a gente estava brincando com alguns amigos sobre verbos em inglês. Não verbos em inglês, verbos em inglês que a gente aportuguesava, sabe? Por exemplo, up de level, ele falava upar, sabe? Esse tipo de Aham. coisa. A gente meio que aportuguesava e transformava num verbo em português. Entendi, entendi, Um entendi. neologismo que a gente chama, né? Se eu não me engano. E aí na hora eu brinquei sobre com raposa, que seria raposar, seria um foxer da vida. E E ficou. eu gostei do nick. Eu lembro que eu tava numa maré meio ruim no CS, falei, vou botar, agora é Fox, não sei o que. E eu comecei a jogar bem. Falei, era Tem isso isso, também. mano. Era isso, é o nick, eu vou mudar, não sei o que. Eu mudei. Acabou que eu comecei a usar bastante, acabei que eu acabei ficando, entre aspas, conhecido em alguns lugares como Foxer e falei, vou deixar, gostei do nick, o pessoal gosta também, é isso. Pô, você vê como que às vezes o nick de CS vem de uns lugares que você nem imagina, né, cara? Sim, essa E, história é meio doida, né? cara, assim, sempre na imprensa mesmo, você vê que
os jornalistas têm algumas informações. Você vê o caso do DK, que ele solta bem antes do jogador entrar num time e tal. Como que funciona esse... Vocês têm um contato bom com as organizações? Vocês recebem alguns spoilers, assim, só que obviamente não pode soltar? Como que funciona? Cara, cada caso é um caso, depende Aham, muito. A regra do jornalismo é o seguinte: se a mesma informação partiu de duas pessoas diferentes, isso é notícia, sabe? Se partir de duas pessoas confiáveis, duas fontes confiáveis diferentes, quer dizer que isso é uma notícia, quer dizer que tem algo aí, sabe? se bateu a informação. Isso aí é a regra, tipo, o básico do jornalismo é esse. Entendi. Aí, como a gente faz? A gente vai fazendo apuração. Por exemplo, tem vezes que eu sei de alguém que pode saber de alguma coisa, eu vou perguntar para essa pessoa. Tem vezes que conversando com a pessoa sai sem querer, e aí você já busca saber mais. Tipo, Entendi. tem milhares e milhares de jeitos. Algumas coisas, às vezes você pesca uma coisa assim, tipo, um jogador seguiu um time do nada. Pô, tem algo aí, você vai buscar saber isso com outras pessoas, em outros lugares e tal, e você pega sem querer informação. Então, assim, Entendi. tem milhares de jeitos diferentes de você conseguir isso. Mas isso não vem de dentro da organização, não. Pelo menos comigo não acontece isso. Tipo. Sempre é jogador ou comissão A gente. técnica, coisa assim. É mais gente de fora mesmo que fala, a gente fica sabendo e tal, gente que ouviu por aí. Porque a própria Entendi. organização mesmo, elas não dão informação pro jornalista, sabe? Normalmente elas ficam meio chateadas quando a gente descobre essas coisas. Mas é nosso Aham. trabalho também, tipo. Da ética do jornalismo, a gente sempre vai antes falar com a organização. Você nunca solta notícia do nada. Ah, entendi. Você sempre vai até a organização e vai lá. Sempre tem um contato. Né? Senão, Entendi. você sempre vai para a organização e fala, e aí, é verdade, não é, não sei o que, porque a gente sempre tem que deixar todo mundo dar seu lado do fato, sabe? Então a gente deixa a organização dar o seu lado do fato. Se a organização quiser desmentir ou confirmar ou simplesmente ficar quieta, assim, pra gente, entre aspas, pouco importa. O que importa é que a gente foi lá e abriu espaço para eles darem o lado deles também da história. Entendi. Aí se eles deram ou não deram é outros 500. Isso, tipo, se a gente tem certeza da informação, a gente vai soltar de qualquer jeito, sabe? É, Há é também umas negociações também por trás, por exemplo. Você pode segurar uma informação e obter outra que você estava querendo, ou segurar uma informação e conseguir uma entrevista que é mais difícil. Também existem Ah, essas entendi. negociações por trás. Entendi. Entendi. A organização fala, puta, não solta isso aí, que isso aí vai atrapalhar não sei o Isso, isso, quê. isso. Consigo uma coletiva com não sei quem. Não sabia que tinha É, esse é, um, acordo por um pouco trás. mais difícil, mas normalmente a organização não quer soltar Acontece. mesmo e tal, mas acontece sim. Aham. Eu lembro que, por exemplo, quando o Phelps, no começo de 2019, entrou na MBR, era um negócio que, assim, o anúncio foi mais por mera formalidade, porque todo mundo já sabia que era o Phelps. O caso do Meyerne, agora mesmo, recente também, já tinha, todo mundo já sabia que era ele muito provavelmente, né? Sim, sim. E assim, Jairo, cara, hoje você tá no cenário de esporte eletrônico desde 2015, vai fazer 5 anos agora, né? Correto. 5 anos pra cá muita coisa mudou, cresceu pra caramba. Ou demais. Onde você vê que o esporte eletrônico tem potencial pra chegar? Onde você acha que o cenário em si vai chegar? Cara, sinceramente, do jeito que as coisas estão indo, eu acho que não tem limite pra onde o esporte pode chegar, sabe? Eu Entendi. costumava dizer há 5 anos atrás que o esporte é o futuro, né? Dizia isso na época, e hoje eu costumo dizer que o esporte é o presente. O esporte é gigantesco e tal, a indústria dos games também é gigantesca. E se você for Sim, ver o público hoje em dia, as pessoas hoje em dia, elas estão menos ligadas, tipo, sei lá, em novela, etc. Esse tipo de coisa atrai menos o público que atrai antes, sabe? O sim, esporte eletrônico é o que atrai as pessoas mais coisas eletrônicas, jogos, etc., redes sociais, isso atrai as pessoas hoje em dia. E por consequência, isso vai atrair também as crianças que são os adultos de amanhã, sabe? Que são os nossos filhos. Então, eu vou crescer vendo esporte eletrônico, vou ter meu filho vendo esporte eletrônico, e ele provavelmente vai acabar assistindo por influência também, assim como outras sim. pessoas. Então, acho que a tendência é crescer cada vez mais e a gente fez isso em números, né, cara? A Newzoo todo ano solta um report sobre isso e cada ano é mais receita, é mais lucro. Você vê aí no próprio Verso, a gente está sempre fazendo novas marcas entrando. Às vezes as marcas não tem nada a ver, tipo, sei lá, Mitsubishi, BMW, Coca-Cola, que entre aspas não tem nada a ver com esporte, estão entrando. É,
A Nike aí já anunciou aí a Fúria, depois Nossa, fechou anunciou muita, né? a A Nike entrou pesado SKT1. agora. Sim, e você vê que as marcas tipo, não estão para brincadeira, sabe? Elas estão vendo o Aham. tamanho do esporte, não estão perdendo tempo e estão entrando com Estão vendo tudo o nessa potencial. área. Você acha que, assim, você tem bastante contato com organizações, jogadores, managers. Você acha que ainda falta uma profissionalização dos jogadores ou você acha que tá bem encaminhado assim? Como que você vê aí essa parte? Olha, se a gente for pegar de 5 anos para cá, evoluiu com certeza. Mas falta muita Sim, coisa ainda, com certeza. Falta os jogadores terem uma assessoria melhor. Não só a assessoria da equipe, mas o próprio jogador ter uma assessoria, sabe? O jogador saber se portar em frente à câmera, saber responder uma entrevista. Acontece muito assim de a gente pegar um jogador um jogador que tá em alta até, e você vai fazer entrevista com ele e não sai nada, porque o cara às vezes não consegue responder, sabe? Aconteceu isso comigo há pouco tempo, que o cara, metade das perguntas, ele falou, não sei. E como é que eu vou soltar uma matéria que o cara só fala não sei, sabe? Tipo, infelizmente não rendeu, não foi pro ar a matéria, porque não rendeu. E então é importante ter isso, sabe? Ter assessoria, ter treinamento, ter media training. sim. É importante também as próprias organizações saberem lidar com a imprensa. Isso ainda. As pessoas ainda não entendem o que a imprensa faz. As organizações ficam chateadas quando a imprensa dá um furo e tipo, esse é o nosso trabalho, não tem que ficar chateado, sabe? É, Se a informação saiu, vazou, cara, não é culpa do jornalista que chegou até a informação, a culpa é da organização que em algum canto aí deu alguma falha e vazou, deu sabe? brecha, né? É, Entendi. exato. Então, acontece muito também, por exemplo, já me pediram espaço uma vez, eu tinha conseguido um furo, me pediram espaço pra falar, pra desmentir o furo, eu dei o espaço de boa e tal, e quando foi ver não era nada daquilo, sabe? Então, enfim, foi quase Falta só. foi quase um desabafo, mas Não, falta sim. profissionalismo, Mas é sim, legal isso. sim, falta profissionalismo, mas da própria imprensa também falta profissionalismo, sabe? Não vou ficar só falando dos outros. Por exemplo, falta gente tratar mais assuntos espinhosos, que às vezes, entre aspas, dá medo de tratar, que às vezes a gente tem receio de tratar. Entendi. Falta mais correr atrás de informação, dar informação com mais responsabilidade. Então, acho que falta profissionalismo de todos os lados, mas é aquela coisa, né, cara? O esporte eletrônico, eu nunca vi nada crescer igual o esporte eletrônico, sabe? É muito recente, né? É muito recente e cresceu muito rápido. Então, por exemplo, É. é o caso de muito jogador que se perde às vezes. O cara tava num dia jogando o CS dele lá na casa dele, largado, comendo o sanduíche dele, e no dia seguinte o cara tá dentro de uma organização, tendo que se reportar a É. chefe, a 1 milhão de fãs, a não sei o que lá, Mu- sabe? Então, Então. é E, e, difícil. e muito novo também, né? Hoje em dia, cada vez mais tá entrando uma molecada nova aí de 15, Sim, 16 anos. sim. Então, cara, eu vou falar. Eu com 15, 16 anos, não sei se eu teria a cabeça do pessoal que tem Sim, às hoje, vezes eu penso porque parecido. é, é uma coisa, é um choque muito grande cada vez. Lógico, tem todo lado bom, né? Tem do lado de você, cara, você viver jogando, você trabalhar com aquilo que você tá gostando, mas que não é muito novo, né? Então, assim, Sim, tem que tomar um pouco de cuidado também. Mas, sim. pô, Precisa de apoio legal isso aí. psicológico e tudo mais, é Sim, sem dúvida. complicado. Mas cara, bacana, né? Esse bate-papo. Porque, assim, às vezes você vê só um lado de um jogador, mas é de todos os lados que falta profissionalização. Sim, E é o que você falou, é um negócio novo. Então, com o tempo, a tendência é só melhorar. E vai sim. melhorar, com certeza. E outra coisa também, eu até me uso como exemplo para isso. Como o esporte é recente, como cresceu muito rápido, teve muita gente que caiu de paraquedas. Eu mesmo caí de paraquedas aqui, sabe? Tipo, eu comecei a fazer Entendi. entre aspas, jornalismo, e não era jornalismo, não era jornalista, não entendia nada do assunto. Fui aprendendo tudo na No raça, começo, sabe? sim, sim. Então, às vezes, tipo, infelizmente, você querendo ou não, por mais que eu amasse o jogo, por mais que eu amasse o esporte e tal, por mais que eu me esforçasse, falta algumas coisas, sabe? Falta eu aprender algumas coisas, falta ter algumas Sim. manhas. Faltava profissionalismo em mim próprio, sabe? Nessa época. E não por, tipo, por má fé ou algo do tipo, mas porque você caiu ali de paraquedas, Sim, você quer o trabalhar com mercado aquilo. permitia isso, né? O mercado Sim, permitia. sim. Hoje em dia, é o que eu tava falando com o jeito.
Cara, é muito difícil hoje em dia você trabalhar com esporte eletrônico só porque você ama e gosta de esporte eletrônico. Sim, Não tem mais espaço pra isso. tem uma nova onda chegando no esporte, até no próprio jornalismo. Uma galera até que vem conversar comigo e tal, que já lia minhas matérias há um tempo, que tá começando a escrever em alguns sites agora. E é uma galera que tá cursando jornalismo na faculdade, sabe? É uma galera que tá fazendo o caminho natural que era para ter sido feito, era para ter sido feito desde o começo. Não foi o que eu fiz Sim, porque não era o que é hoje, sabe? sim, sim. Mas hoje em dia isso está mudando muito. Então é aquilo, tipo, ainda precisa profissionalizar muito? Precisa. Mas também mudou bastante, melhorou bastante. Eu tenho certeza que a tendência é só melhorar só. É, eu acho que a tendência também é só melhorar, porque hoje em dia você, se não tem, logo vai ter faculdades aí de social media, de voltados já pro esporte mesmo. Sim, alguma Isso é especialização é natural, importante. a evolução é natural. Mas, cara, bacana. Então, eu também acho que o cenário vai crescer muito mais e realmente não tem limite. Hoje, para quem quer entrar nesse cenário de esporte, o que a gente está falando, né? Se você não tiver uma especialização, se não tiver um, um currículo, porque não adianta você só querer. Você gostar de esporte eletrônico, isso aí é meio que uma obrigação para se trabalhar nessa área hoje em dia, né? Tem que ter um a mais para entregar. Para quem quer entrar nesse cenário, você tem alguma dica? Você acha que o caminho é esse mesmo, de fazer uma faculdade, uma especialização e aí sim buscar entrar? Você tem alguma dica aí para dar pro pessoal? Então, cara, eu acho importante primeiro a pessoa saber o que ela quer fazer, primeiro de tudo. Porque tem muita Tá. gente que vem me perguntar isso às vezes na DM e tal, Facebook, Twitter. Pô, eu quero trabalhar com esporte. Eu falo, pô, legal, o que você quer fazer? Ah, não sei. Aí não dá, sabe? Tipo, é o que eu falei, trabalhar com esporte é uma coisa muito abrangente, sabe? Você, tipo, você tem que saber o que você quer da sua vida. Você tem que saber a área que você quer se especializar, até para você estudar e melhorar em cima daquilo, sabe? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que o cara quer ser ao mesmo tempo jornalista, streamer, jogador, não sei o quê, e aí ele faz tudo ao mesmo tempo e acaba que não faz nada bem. Porque ele tá dividindo o tempo dele em muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Não tá focando, né? Sim, você tem que saber, primeiro de tudo, você tem que saber o que você quer. Vamos dizer, na minha área, por exemplo, você quer ser jornalista, show de bola. Já existe faculdade de jornalismo, então seria legal você entrar em uma já para começar a aprender, a estudar, a conversar com outras pessoas sobre jornalismo, com professores, etc e tal. E depois disso, cara, eu acho muito importante hoje em dia você saber se mostrar, sabe? Saber trabalhar sua imagem, saber mostrar o seu trabalho para as pessoas. Por exemplo, pô, Saber mano, vender seu peixe. isso. Porque, por exemplo, às vezes o pessoal, pô, eu tô cursando jornalismo e tal, tô sem nenhum site, então não vou escrever. Quando alguém me chamar, eu escrevo. E não é assim, mano. Monta teu blog aí, cara. Monta teu blog, tem vários sites aí que faz blog de graça. Começa a escrever tuas notícias mesmo, sozinho. Começa a postar nos sites e tal. Vai atrás de alguns Começa. sites menores, Sim. sim, manda seu currículo. É muito importante, por exemplo, quando eu entrei na UOL, na época, eu entrei porque eu tinha material para mostrar, sabe? Os 10 meses, um ano lá que eu fiquei na Games Academy, eu pude mandar pro pessoal lá e falar, olha aqui, ó, já fiz isso, já escrevo sobre isso, eu já Sim. entendo e tal. Então, Você tinha um portfólio, né? sim, exato, exato, exato. Era a palavra que faltava para mim. Você ter um portfóliozinho, ter algo, tipo, você ter algo para mostrar o seu trabalho pra pessoa é muito importante, sabe? Então, Cara, você. resumindo aí, você primeiro escolher o que você quer. Segundo, você começar a estudar o que você quer, seja num curso, seja numa faculdade, enfim, etc. E terceiro, sai da zona de conforto, sabe? Vai mostrar seu trabalho, dá tua cara a tapa. Se você quer ser analista, cria um canal no YouTube, faz suas análises, posta nos grupos, manda para quem você quiser, sabe? Tipo, ouve o feedback das pessoas, que é muito importante. Muito do que eu Sim. aprendi foi só ouvindo o feedback do público. Então, é basicamente isso. São esses três pilares, eu acho que é o básico para você entrar no mercado aí, seja no jornalismo, seja como analista, seja o que você quiser. Acho que o básico são essas três coisas. Certo. Eu acho que assim, não adianta nada você falar, puta, eu quero entrar, mas não tem nada pra oferecer. Porque assim, se você, quanto mais você buscar, a oportunidade vai aparecer, isso é inevitável, né? E quando a oportunidade aparecer, será que você vai estar pronto? Isso que você tem que Exato, pensar. exato. Então assim, se você é designer, cara, faz seus trampos, faz suas artes, faz arte de um time, uma organização que você gosta, de um jogador que você gosta.
Puta, hoje o Sim, Geto tava falando faz e isso. posta. O Geto tava falando isso. O Brasil, cara, os profissionais do Brasil são bons profissionais. Você vê muito designer bom aí, muita molecada nova aí que faz design, que manda bem nos design. Então cria seu portfólio, tenha um material para apresentar que quando a oportunidade aparecer, porque ela vai aparecer, se você correr atrás, você tem ali onde divulgar, você tem ali onde mostrar, né? Sim, é o que você tá fazendo aqui, mano. Tipo, você podia estar. Ah, quero trabalhar com esporte, vou deitar aqui na minha cama, quando aparecer algo eu trabalho. Não, mano, você Podia estar aqui na teve. GCzinha, né? Sim, podia estar jogando e tal, fidando. Mas não, cara, você criou aí na sua casa a sua ideia, estruturou e Sim, tal, foi atrás de contato, foi atrás de mim, foi atrás do Gueto pra perguntar, pra chamar, pra entrevistar e etc. E assim, é assim, mano, é isso que tem que fazer, sabe? Tem que ir lá da sua tem que cara a correr tapa, atrás. criar seu conteúdo e tal. Quando a oportunidade aparecer, mano, além de você ter o que mostrar, você vai estar muito melhor do que você faz, porque se eu posso falar por experiência própria que você tem um modo de você aprender alguma coisa na prática. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. E eu, pelo menos assim, por mim, eu gosto muito mais de aprender na prática do que na teoria. Não, teoria pra mim não consigo, não entra na minha cabeça, entendeu? Se eu ver alguém fazendo alguma coisa, cara, ali eu vou aprender 10 vezes mais. E é isso, cara. Eu acho que essa o recado tem que dar. Tem que colocar a cara a tapa. Você não pode ficar com medo de crítica também, né? Isso aí tem muito. Só que assim, a Receba. cada um criticando, cara, tem ali uns 3, 5 te apoiando, né? Sim, por mais que, mesmo que tenha mais pessoas criticando, mano, quer dizer que você tem o que melhorar e quer dizer que você já sabe onde melhorar, sabe? Porque, tipo, tem Sim. aquelas críticas ruins, tipo, você é um lixo. Isso aí você descarta, você nem Você tem que lê. saber filtrar, né, Você as nem lê. críticas. Mas quando um cara fala, pô, mano, eu achei que você tava um pouco travado aí na entrevista. Você não pode ficar, tipo, chateado e tal, mandei mal. Não, mano, você fez um negócio bom, mas você pode se Isso aí soltar é um uma pouco puta mais na crítica, né? próxima. Isso. Mano, eu achei que, por exemplo, um design, eu achei que essa paleta de cor que você não usou ficou meio ruim. Que tal usar umas cores mais vivas? Então, que tal você Sim. experimentar, tentar melhorar isso na próxima, sabe? Você sempre tem que estar aberto a escutar, cara. Isso aí é outra coisa que eu aprendi, cara. Sim. Você tem que escutar. Porque mesmo se o cara sabe menos que você, às vezes ali é uma dicasinha, algum negócio que vai fazer diferença no seu trabalho, né? Sim, e às vezes não é nem questão de saber, sabe? Às vezes, tipo, é uma visão de fora, uma coisa que você pode não estar Sim, vendo, ou aquela velha frase, o cliente tem sempre razão, sabe? Se você quer fazer uma arte para a comunidade acha que você pode melhorar na coisa X, então você foca nessa coisa X para melhorar e agradar as pessoas, sabe? é bem isso mesmo. E assim, ô Jairo, se alguém quiser ir em contato com você, precisar de contato com você aí, onde conseguem te encontrar? Qual a rede social você mais usa? Onde consegue te mandar DM pedindo emprego na Versa? O que eu uso mais hoje em dia é o Twitter, se eu não me engano, tá @fox_JJ. Acho que é sem dúvida que eu mais uso, mas eu também tenho uma página no Facebook, que também tá com Aham, FoxJJ. Pode me procurar lá, pode mandar mensagem lá também que eu leio. Posto sempre minhas notícias lá também, no Twitter. No Twitter eu tô mais ativo porque você pode postar mais, sabe? Tipo, o Facebook ele corta muito alcance e o Twitter eu posso sim. postar sobre a notícia, eu posso comentar uma coisa rápida, ao invés de postar tipo, uma notícia Tem inteira, mais só interação comentar, também, né? assim. Às vezes coisa tipo da minha vida pessoal, alguma brincadeira, algum meme, uma zoeira, então acho que o Twitter é o que eu tô mais, mas se você usa o Facebook também, é bem de boa me contactar por lá. Aham. Você tá aí de prova, responde rapidinho. Sim, nossa. E pra pedir emprego no Versus, vai lá direto no Versus, que eu não posso Não dar é com emprego, não. você. Jairo, cara, muito obrigado aí pela presença, velho. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo. E é o que eu falei, é o que você falou também, né? Eu quero trabalhar, eu tô botando a minha cara a tapa, chamei você no Twitter. Uma coisa que você não pode ter nesse mercado também, acredito que seja vergonha. Você não pode ter vergonha de se expor, vergonha de mostrar seu trabalho, vergonha de chamar as pessoas. Só que, claro, você sempre tem que pedir oportunidade mesmo. Você quer trabalhar no Versus? Pô, manda seu currículo lá, mas o que você tem para apresentar, né? Então acho que é isso. Eu agradeço muito isso aí, sua atenção, o bate-papo. Puta, de verdade mesmo, agradeço mesmo. E é isso, cara. Você tem algum recado aí pra dar pro pessoal, mas. Pô, cara, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal me divertir aqui.
Eu acho sempre legal falar sobre o cenário, falar sobre esporte e tal. Sempre legal ter uma oportunidade assim, então agradeço pelo convite. Agradeço todo mundo que ficou ouvindo aí até agora. E é basicamente que a gente falou, cara. Tem que correr atrás mesmo, tem que fazer o teu, tem que mostrar trabalho, mostrar serviço. Que quanto mais você fizer, mais você vai melhorar. E quanto melhor você for, mais rápido a oportunidade chega aí na sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, muito obrigado. E aí, pessoal, que vocês escutaram até o final aí o podcast, deixa aí, eu vou postar no Twitter, comenta o que vocês acharam, o que dá pra melhorar aí no podcast, em relação a tudo, tá? Siga aí o Jair, então, nas redes sociais, eu vou deixar também aí na descrição. Siga o nosso Twitter, nosso Instagram, vou deixar também tudo na descrição, Vivendo Esportes, no Twitter, Instagram Vivendo de Esportes. E muito obrigado, Jairo. De verdade, foi muito legal o bate-papo. Valeu, eu que agradeço, cara. Pila.